Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus, capítulo 6, versículo 6. E quando orarem, não sejam como hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Pai, nós somos gratos a Ti, por essa noite que pudemos adorar ao Senhor. Essa noite onde nós nos reunimos como igreja para buscar a Ti, ouvir a Sua voz. Ceiamos aqui como membros do Seu corpo, glorificamos o Teu nome. Deus, falamos a respeito de um propósito que o Senhor tem convocado a igreja, um propósito de jejum, de oração, um propósito de leitura da Sua palavra. Deus, e que o Senhor, ó Pai, nesse domingo, onde nós nos reunimos aqui, o Senhor já desperte o nosso coração, o Senhor aqueça o nosso coração, o Senhor fale conosco de uma forma profunda por meio da Sua palavra, onde nós saiamos daqui com muito mais desejo de Te buscar do que entramos nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e confiamos a Ti esse tempo. Usa-me como um canal do Senhor, como instrumento do Senhor, para levar a Sua mensagem ao coração da Sua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Pode assentar. Você vai encontrar na Bíblia, antes de nós entrarmos no texto, Jesus aqui está falando para os fariseus, e ele está no Sermão do Monte, está dando um ensinamento para os discípulos, para as pessoas que ali estão. Ele está dizendo para que as pessoas não sejam como os hipócritas, como os fariseus, que lá na frente ele vai dizer que eles são como sepulcros caiados, eles são lindos por fora, mas podres por dentro. Eles falam, mas não fazem. Jesus vai dizer, olha, eles estão sentando na mesa no lugar de Moisés, porém ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles vivem de aparência. Ele está dizendo no capítulo 6, versículo 1, que eles faziam as coisas para serem vistos, davam esmolas para as pessoas verem, oravam para as pessoas verem, jejuavam para as pessoas verem. Eles viviam uma vida de aparência totalmente errada. Esse é o contexto dessa história, e dentro dessa história, dentro desse texto, Jesus enfatiza sobre a oração, porque eles faziam oração para que as pessoas vissem, para que as pessoas tivessem eles como homens espirituais, os vissem como homens quase que intocáveis. Esse era o contexto todo dos fariseus e dos hipócritas daquela época. Mas esse texto aqui é tão rico, é tão maravilhoso, que ele fala que aquele que deve orar, entre no seu quarto, feche a porta, busque a Deus em secreto, seu pai o verá e recompensará. Ele está dizendo sobre intimidade. Ele não está dizendo que você deve orar na porta do seu quarto, literalmente. Se você puder fazer, faça. Mas se você deve se retirar para um lugar, buscar ao Senhor naquele lugar, seja no monte se você gosta, seja no vale se você gosta, seja no seu quarto se você gosta, seja no banheiro se você gosta. Eu estou dizendo isso que é verdade, porque quando eu jogava, eu estava no clube, e eu estava num propósito de jejum e oração, eu ficava concentrado no quarto com o jogador, ele queria assistir televisão, queria orar. Então eu ia para o quarto, fechava lá o banheiro e ficava orando lá no meu canto sozinho. Às vezes não importa o lugar, mas que você busque a Deus de todo o seu coração por meio da oração. Jesus, ele fala, busque-me no secreto. E o tema da mensagem hoje, ela se chama, o segredo está no secreto. O segredo está na sua intimidade com Deus. O segredo está quando você separa um tempo para buscar a Deus.
Há tantas linhas, há tantas pessoas que defendem tantas coisas, porque se você fosse basear em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, vai dizer orar sem cessar. Sim, você deve orar sem cessar. O que significa isso? Eu devo orar aonde eu estiver. Eu devo orar no meu carro, eu devo orar no meu trabalho, eu devo orar em situações onde eu estou. Eu devo orar, não que eu tenha que parar o meu dia, separar, ficar 24 horas orando num lugar sozinho. Não, não é isso. Mas também não é somente isso. Você deve ter o seu tempo com o Senhor, separar o seu tempo com o Senhor, porque alguns já estão defendendo umas linhas teológicas. Eu os chamo de escribas hoje, que eles estão dizendo, porque os escribas eram teólogos, que sabia toda a letra, sabia todas as coisas, porém eles não falavam com autoridade. Quando Jesus começa a pregar, as pessoas dizem, o ensinamento dele é maravilhoso, ele fala e ensina com autoridade, não como os escribas. Então alguns nessa linha estão dizendo que a oração, se você está conversando com alguém, você já está orando. Se você está falando com alguém, você já está orando. É como se essa pessoa representasse Jesus e você falasse com Jesus como membro e você estivesse orando. Isso é teologia de gente preguiçosa. Teologia de gente que não conhece a palavra. Teologia de gente que quer deturpar a palavra para se defender, como ele não tem vida de oração, como não tem vida em particular, como ele não tem vida em secreto. Ele faz isso para que as pessoas que estão ao redor dele também caiam nesse mesmo erro. E essa palavra de hoje é para que nós não caiamos nesse mesmo erro. Deus tem convocado o povo dele para orar. Então, se você for ver o secreto de cada pessoa, você vai para o Antigo Testamento e você vai encontrar Jacó, no vale de Jaboque. Jacó está ali, e Jacó está no vale, e Jacó tem um encontro com Deus, naquele tempo que ele está com Deus, e Deus transforma a sua vida. Ele tem aquele lugar chamado de Peniel, porque ele encontrou Deus face a face. Você vai ver Elias de 1 Reis, capítulo 17, Elias, ele dá uma palavra para o rei Acabe, depois Deus pede para ele se retirar para o ribeiro de Querite, e naquele lugar, o Senhor fala com ele no secreto. Depois que ele está naquele secreto por muito tempo, Deus leva ele para Sarepta, Deus faz com que ele seja usado para ressuscitar um menino que estava morto. Naquele momento não havia ninguém ressuscitado na vida ainda. Depois ele se depara com os profetas de Baal, 400 profetas de Baal, mais 450 que sentavam à mesa de Jezabel, e o Senhor faz cair fogo do céu naquele lugar, e o Senhor é glorificado ali. Você vai encontrar Ezequias também, em 2 Reis, capítulo 20, quando o profeta Isaías é chamado para chegar no templo e dizer, olha, prepara a tua casa, arruma a tua casa, porque você vai morrer hoje. E o profeta sai do palácio, e quando o profeta está saindo do palácio, ele escuta a voz do Senhor, e nesse tempo, o rei Ezequias vai para o seu secreto, e ora a Deus, e Deus ouve a oração de Ezequias, fala com o profeta, antes dele sair do palácio, e fala, volta lá, fala para Ezequias, que eu escutei a oração dele, e vou acrescentar mais 15 anos na sua vida. E você vai ver que o secreto de Neemias, por exemplo, quando ele orou e não falou nada para ninguém, quando ele jejuou não falou nada para ninguém, quando esteve perante o rei naquele momento, o rei perguntou algo para ele, porque a sua face estava triste, ele ora naquele momento, em particular com Deus, e responde para o rei, alcança o favor do rei, e nós sabemos de toda a história, porque nós estudamos esse livro no ano passado, final do ano passado. Então o secreto, a oração desses homens do secreto, produziram coisas maravilhosas em público. A oração desses homens, a intimidade desses homens com Deus, foi algo precioso. Se você pegar toda a Bíblia, você vai ver os homens, os profetas, as mulheres, orando a Deus, Deus respondendo, orando a Deus, Deus atendendo, orando a Deus, Deus se revelando, orando a Deus, Deus respondendo, orando a Deus, Deus fortalecendo, e assim toda a história. Uma coisa que eu quero que nós lembremos nessa noite, é que esse mesmo Deus, ele não mudou, ele permanece, a palavra diz que ele é imutável. Essa mesma arma de guerra que é a oração, ela continua nos dias de hoje. O jejum foi pregado pela manhã e a oração pregada agora à noite. Eu fiquei pensando, quando os discípulos caminham com Jesus, essa era uma prática de Jesus. Quando os discípulos estão caminhando com Jesus, você vai ver os discípulos naquele momento andando com ele, Jesus curando enfermo, Jesus libertando pessoas, Jesus salvando pessoas, Jesus fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Mas no Lucas capítulo 11, versículo 1, tem algo que chama a nossa atenção. Os discípulos, ao estar com Jesus ali, o que ele fala para Jesus? Mestre, Senhor,
ensina-nos a orar. Eu fico pensando, por que que os discípulos não perguntaram, não pediram para Jesus ensiná-los a trabalhar com libertação? Porque os demônios estavam sendo expelidos. Eu fico perguntando por que é que os discípulos não falaram para Jesus ensiná-los a curar enfermos, porque eles estavam sendo curados. Eu fico perguntando por que é que os discípulos não falaram para Jesus para que ele os ensinasse a fazer sinais e prodígios, porque isso era feito no meio deles. Ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a orar. Por que é que eles pedem isso para Jesus? Queridos, porque eles descobriram ao andar com Jesus. E você vai ver na trajetória toda de Jesus andando com os discípulos, porque, gente, ele andou 3 anos e meio com eles. Ele preparou esses homens 3 anos e meio. Ele mostrou para esses homens, por meio do exemplo, como é que deveria ser a vida deles. Ele disse para esses homens que quando o Espírito Santo descesse sobre eles e enchesse a vida deles, eles seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Eles seriam seus representantes nessa terra. Ao chegarem em algum lugar, demônios iam submeter. A chegar em algum lugar, pessoas iam ser curadas. A chegar em algum lugar, sinais e prodígios seguiriam eles. A chegar em algum lugar, salvação aconteceria. Jesus estava ensinando os discípulos, mas eles precisavam aprender uma lição, e nós precisamos hoje. Precisamos aprender que só é possível viver uma vida plena em Cristo se nós tivermos uma vida de oração. Eu fico pensando nos discípulos, vamos entrar para a cena, na cena das passagens de Jesus. Os discípulos andando com ele todos os dias. Jesus curava um, libertava outro, ensinava na sinagoga. Os fariseus e os escribas se levantavam contra ele. Jesus, ele ensinava com autoridade. Jesus, ele tinha algo assim especial que atraía as pessoas a ele, porque até então alguns começaram a seguir, depois centenas, depois milhares, depois multidões de pessoas incontáveis começaram a seguir Jesus. Porém, agora os discípulos andando com ele. E toda vez que os discípulos procuravam Jesus, quando tentaram fazê-lo rei, a Bíblia fala que ele se retira para orar, ele busca o Senhor naquele secreto. A Bíblia também fala que quando eles estão procurando Jesus em algum lugar, onde está o mestre? Ele levantou pela madrugada, passou a noite orando, e eles chegaram diante de Jesus e falaram assim: mestre, todos estão te procurando. Jesus está dizendo para ele assim: eu prefiro estar em oração do que estar com a multidão. Eu prefiro estar no secreto do que estar em público. E olha só, eu fico imaginando os discípulos quando está com ele, vendo Jesus ali, fazendo aquele, na transfiguração, quando está ele, Moisés, Elias, Pedro, Tiago, João, eles têm a visão dos 3 ali presentes, Moisés simbolizando a lei, Elias simbolizando o profeta, e Jesus simbolizando a nova aliança, dizendo que a lei aponta para Cristo, dizendo que o profeta aponta para Cristo, dizendo que Cristo é o centro de tudo, e em Cristo todas as coisas são possíveis, e Ele é o centro de todas as coisas. Quando Jesus desce do monte, está lá, Mateus capítulo 7, está lá, Lucas capítulo 7, está lá os discípulos, tentando expulsar os demônios de um menino, e o demônio não sai, demônio não sai, demônio não sai, e Jesus vê a falta de fé deles, Jesus repreende, e Jesus expulsa aquele menino, e o que acontece? Eles chegam em particular e falam: mestre, por que nós podemos expulsar o demônio? Ele diz: porque essa casta só sai com jejum e oração. Só sai com oração e jejum. Eu fico imaginando os discípulos todos os dias caminhando com Cristo. Gente, Jesus, eles caminhavam juntos com Jesus. Por isso que era difícil para os discípulos entenderem que ele era o Cristo antes. Eles cresceram na Galileia, cresceram com Jesus, conheciam o seu pai, conheciam a sua mãe, conheciam os seus irmãos, conheciam as suas irmãs. Tanto é que eles perguntam: não é esse o filho do carpinteiro? Não conhecemos, seu pai não é José o carpinteiro? Não conhecemos a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs? Essa é a pergunta deles. Era difícil para eles saberem que Jesus era o Cristo. Tanto é que chega um momento que Jesus pergunta para eles, momento certo, momento chave, pergunta para eles: quem dizem as pessoas que eu sou? Porque já havia andado o suficiente, um tempo suficiente para saber quem ele era. Eles falam, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é João, mas e vocês, quem dizem que eu sou?
Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor se revela a ele naquele momento. Aí sim eles começam a enxergar Jesus como Cristo naquele momento, porque até então eles começam a seguir a Cristo, mas nesse momento é uma revelação de Deus para a vida deles. Mas os discípulos andando com Jesus, eu fico imaginando nos momentos que ele estava orando, eles olhavam: peraí, deixa eu dar uma olhadinha, talvez por trás de alguma mata, olhando, falando assim: peraí, ele está lá em secreto, ele está buscando a Deus, ele está falando com o Pai. Os judeus não chamam Deus de Pai. Até mesmo se você for ver em Mateus, não fala reino de Deus, fala reino dos céus, porque os judeus naquela época nem sequer mencionavam o nome de Deus. É por isso que Mateus escreve aos judeus. Isso é um ensinamento, escreve aos judeus. Então é por isso que eles não mencionavam o nome de Deus. Mas como é que ele trata Deus como Pai? Que intimidade é essa? Que relacionamento é esse? Então eu fico imaginando ele por trás ali dos matos, das moitas, por trás das árvores, assim como Jesus está orando. Subiu no monte. Depois que, eles ficam pensando, depois que Jesus sai daqui, milagres acontecem. Depois que Jesus sai daqui, o ensinamento para as pessoas é dado com autoridade e elas são rendidas ao reino de Deus. Depois que ele sai do secreto, quando ele vai em público, o demônio sai, pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são saradas, as famílias são restauradas, mensagens são pregadas. Então, Senhor, ensina-nos a orar, porque nós entendemos que o segredo da vida do cristão é o secreto, e se nós gastarmos tempo no secreto, venceremos nossas lutas, venceremos nossos medos, venceremos nossas adversidades, venceremos nossas guerras e sairemos em público em nome de Jesus Cristo para vencer as batalhas da nossa vida. É no secreto. Charles Spurgeon disse uma frase muito interessante: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. E o que a oração produz? O que a oração vai produzir na sua vida nesses dias de jejum e oração? O que a oração vai produzir na sua vida nesse momento? O que produziu na vida dos discípulos? A primeira coisa que a oração ela produz em nossa vida é intimidade. A Bíblia fala que intimidade é para aqueles que o buscam. A intimidade é para aqueles que o temem. E o Senhor deseja a se revelar a nós nesse período de jejum e oração e leitura da palavra, que você vai gastar tempo no secreto. Se prepare para Deus revelar aquilo que está escondido a você. Se prepare, porque aquilo que estava oculto vai ser revelado a você, para que você faça com que isso seja conhecido na luz, diz a palavra. O Senhor vai se revelar a você, vai falar contigo nesse tempo de oração. Querido, quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra nós cobiçamos. Quanto mais do céu existe na minha e na sua vida, menos da terra nós cobiçamos. Nesse tempo Deus vai alinhar a gente com a sua vontade. Deus vai contar os seus segredos a nós. Deus vai se mostrar de uma forma a qual você nunca ouviu antes. Você pode conhecer bastante sobre Deus, você pode ler a palavra o suficiente, você pode recitar Gênesis, Apocalipse, sem olhar na Bíblia, mas querido, o Deus que eu creio tem algo novo para nós. Ele já está fazendo coisas novas para nós e vai se revelar a nós nesses dias. Para você, às vezes, que um teólogo que conheceu somente o Deus da letra, ele vai falar para você: filho, eu quero revelar você como Deus que vive, porque a letra sempre matou, mas o meu espírito vivifica. Eu vou te revelar por meio do meu espírito as minhas vontades, a minha palavra, o meu querer, para que você nunca mais seja a mesma pessoa. Deus quer se revelar a nós por meio da oração, mas é necessário você vencer as armas do inimigo para parar você. Quais são as armas? O cansaço. Está sempre cansado das coisas. O dia às vezes levanta às 5 da manhã, chega às 6 da tarde, tem que fazer algumas coisas ainda. Mas queridos, separe um tempo para Deus, porque eu me lembro quando nós fomos para a viagem missionária para o Piauí.
Saímos daqui, deu 2 horas, 46 horas a primeira vez, 46 horas, chegamos lá 4 horas da manhã. Falei, pastor Cris, é o seguinte, você falou que vai ter um culto. Ele falou assim, vamos ter. Falei, não é possível ter um culto agora, deixa o menino dormir, faz o culto amanhã. Ele falou, vamos lá, porque é na presença do Senhor que a gente se fortalece. Vamos lá, que é ali que o Senhor nos revigora, queridos. E nós buscamos a Deus, chegamos às 4 da manhã, paramos às 5:30, fomos dormir, meio-dia estava na rua de novo fazendo as coisas. Querido, a presença do Senhor te fortalece, a presença do Senhor te revigora, a presença do Senhor te dá força para prosseguir. Então, mesmo se você estiver cansado, vença essas lutas, armas do inimigo para poder fazer você parar de buscá-lo. O cansaço é uma delas. A distração é outra. Tentando te distrair para buscar o Senhor, para que você não tenha tempo com Ele. Tentando levar você a pensar em outras coisas, a gastar mais tempo no seu smartphone, no seu iPhone, no seu iPad, no seu computador, nas coisas que você quer. Separe um tempo com Deus. O medo, a preguiça é outra. Está com a preguiça mesmo, é preguiça. Vai ler lá Provérbios capítulo 6, versículo 6. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Ela tira de lado. Vai buscar o Senhor, levanta. Vai buscar o Senhor. Porque a oração, ela traz intimidade para nós. A oração nos revela quem Deus é. A oração nos alinha com a vontade de Deus. A oração nos traz direções na nossa vida e sabedoria para tomar as decisões corretas. Jesus, quando ele tem que escolher os 12, porque muitas pessoas seguiam, Jesus ele sobe ao monte, capítulo 6 de Lucas, ele sobe ao monte a fim de orar. E depois de ter passado a noite orando, diz o texto, ele desce e escolhe 12 dentre eles. Para tomar decisões, a oração te levará a tomar decisões corretas, vai trazer direções corretas para a sua vida. É na oração que você é alinhado com a vontade de Deus. A oração fortalece e acrescenta a nossa fé. O texto que eu disse aqui, recitei, faltava fé para aquele povo. Jesus disse, essa caça só sai com jejum e oração. A oração e o jejum vai fortalecer a sua fé. Aquilo que disseram para você que é impossível, Deus vai te lembrar que para Ele todas as coisas são possíveis. Aquilo que disseram para você, aquela promessa que Ele te fez lá anos atrás, que você já esqueceu, Ele vai trazer à tua memória aquilo que pode te dar esperança, e você vai voltar a viver uma vida focada no autor e consumador da sua fé. A oração resulta em abrir cadeias e libertar os algemados. Paulo e Silas, capítulo 16, eles pregam, expulsam o demônio de uma mulher. Há um levante naquela cidade. Levam Paulo e Silas presos, açoitaram eles, colocaram no cárcere, e lá no final, à meia-noite, na situação que eles estavam, eles começam a louvar a Deus e orar a Deus. As algemas das suas mãos caem, aquilo que aprisionava eles soltam, as cadeias se abrem, as pessoas também são libertas, e melhor ainda, um carcereiro e toda a sua família é salvo. Aquele que lutava contra ele agora vai a favor dele. Há um versículo bíblico que diz assim: quando o seu caminho agrada ao Senhor, Ele reconcilia com você os seus inimigos. Quando o seu caminho agrada ao Senhor, Ele reconcilia com você os seus inimigos. Então a oração, ela abre cadeias, ela liberta pessoas e traz liberdade aos algemados. Quando você estiver orando, Deus vai te levar a interceder por pessoas. Deus vai colocar pessoas na sua mente, pessoas que estão afastadas de Jesus, ou que estão presas no pecado, como eu e você fomos um dia, e você vai orar, vai gastar tempo intercedendo para essas pessoas, e você vai ver o fruto dessas orações. Eu falo isso com propriedade. Eu me lembro uma época que o Senhor, num tempo, Ele me chamou para um período de jejum e oração. Fiquei 21 dias com o Senhor, e eu orei, numa semana eu fiz baseado em João 17, na oração sacerdotal de Jesus. Orei pelas coisas relacionadas a mim, orei pelas coisas relacionadas aos irmãos, pelas pessoas, a família da fé, e orei depois pelas pessoas que iriam conhecer Ele. Na última semana eu orei pelas pessoas que estavam afastadas de Jesus.
Eu falei, Senhor, traz elas de volta aqui. Eu me lembro que no sábado, dia 21 de janeiro de 2016, hora que o culto ia começar dos jovens, muitos daqueles que eu havia orado começou a entrar na igreja. E no final, naquele mesmo corredor, eu abracei uma menina. Eu falei, eu orei por você essa semana. Eu orei por você essa semana. Ela disse assim, eu voltei. Voltei para casa para nunca mais sair, porque eu nunca fui amada em um lugar como eu fui aqui. A oração tem poder. Eu me lembro quando eu orava para um amigo meu, o Marcos Paulo. Ele deve estar por aqui, não sei se ele está. Você está aqui, Marcos? Não. Marcos Paulo, ele é daqui da igreja, marido da Sara, irmã do pastor Gabriel. Eu me lembro quando o Marcos estava afastado de Jesus. Eu tinha orado e intercedido por muitas pessoas naquela noite. Eu estava ajoelhado na minha cama. Eu orei por tempo. Porque quanto mais você busca a Deus, mais você quer de Deus, gente. Quanto mais você tem intimidade com Deus, mais você quer estar com Ele. Quanto mais você conhece uma pessoa na intimidade, mais você quer se relacionar. Se liga para ir na casa, se liga para ir fazer alguma coisa, se liga para comer. Com Jesus não é diferente. Quanto mais você está se relacionando com Ele, mais você quer a presença dEle. Então eu lembro quando eu estava orando com Jesus, falando com Jesus aquela madrugada. Eu fui deitar na cama e eu comecei a virar para um lado para o outro, fritando para um lado para o outro. E eu falei, Senhor, eu quero dormir. Foi sério, eu quero dormir. Ele falou assim, ore pelo Rinaldo e ore pelo Marcos Paulo. E eu me ajoelhei naquele momento de novo. E Deus me tomou naquele lugar. E eu orava por eles com lágrimas. Era por volta de 3:30 da manhã mais ou menos. E aí eu dormi depois. Depois encontrei o Marcos no outro dia. Eu falei, onde é que vocês estavam nesse dia tal, esta hora? Ele falou, por quê? Eu falei, porque essa hora o Senhor não deixou eu dormir. E eu orei por você e pelo Reinaldo. Ele falou, rapaz, nós estávamos num barzinho. Eles não eram cristãos. Num barzinho. E naquele momento, não sei o que deu em nós. Nós falamos, vamos embora. E nós fomos embora. Depois que nós fomos embora, aconteceu uma baita de uma briga naquele lugar. Resumindo toda a história, passaram-se meses, Marcos Paulo se decide com Jesus Cristo. Passados-se meses, ele entrega a vida para Jesus. Queridos, a nossa intercessão, a nossa oração vai produzir que as cadeias que prendem as pessoas caiam, vai libertar os cativos, vai salvar pessoas e você vai ser convocado a orar. Coloque a sua família nesse tempo. Coloque a sua casa nesse tempo. Coloque os seus filhos que estão afastados do Senhor nesse tempo. O Senhor tem poder para resgatá-los, para tocá-los onde eles estiverem. Porque lembra a parábola do filho pródigo. O pai tratou bem, deu herança, ele foi embora. Ele gastou todos os seus bens. Mas um dia a Bíblia fala que ele caiu em si, viu a realidade que ele vivia e disse assim, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque os servos dele são muito mais bem recebidos que eu estou sendo aqui agora. Eu vou para a casa dele, vou pedir perdão a Deus, pedir perdão a ele. Quando ele está voltando, o pai já sai na sua direção. O pai o abraça, põe o anel no seu dedo, limpa suas vestes, põe um manto sobre ele, uma sandália nos seus pés, mata agora o novilho, vamos fazer uma festa. É isso que vai acontecer nesse tempo de jejum e oração. O seu filho voltará, as pessoas voltarão para a glória de Deus. A oração resulta nisso. A oração traz intimidade. A oração nos traz direção e dá sabedoria para tomarmos as decisões importantes. A oração resulta em quebrar cadeias e trazer liberdade aos algemados. Quando oramos, queridos, Deus trabalha. E você vai ver todos os avivamentos que varreram País de Gales, Rua Azusa, Inglaterra, Estados Unidos, Ilhas Fiji, começou com um tempo de jejum de oração. Se nós queremos ver pessoas se arrependendo dos seus pecados, pessoas confessando os seus pecados, pessoas entregando suas vidas para Jesus Cristo, sendo lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, nós precisamos lutar essa guerra. Nós estamos em guerra. As armas do inimigo virão contra você, a distração virá, os levantes virão, as tentações virão, os medos virão, mas o Senhor é conosco. E se Deus é por nós, diz a palavra, quem será contra nós? E há mais uma pergunta no Antigo Testamento: agindo eu, quem impedirá? Coloque-se de pé, por favor.